E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Fiquei uma semana sem lives, né? Porque, enfim, muitas coisas, mas depois vocês vão descobrir por quê, tá bom? E hoje eu tô aqui super contente, né? Porque eu chamei uma pessoa muito especial e eu espero que dê tudo certo. Para falar de um tema muito envolvente, né? Que, enfim, que eu amo, né? Que é falar sobre a longevidade, falar sobre o nosso envelhecimento, falar sobre como tudo é necessário para que a gente fique bem, né? Com a nossa vida, com nossos familiares, com os nossos amigos, né? E eu realmente só vou agora esperar, né, por ela. Ela entrou agora, olha aí, gente, ainda bem. E enfim, espero que vocês se apaixonem pela Marina tanto quanto eu me apaixonei por ela à primeira vista. No caso, na primeira live. Vou chamar aqui ela. Gente, como é que a gente faz isso? Das coisas, ó céus. Eu acho que convidei ela. Convidei. Tan, tan, tan. Eu conheço essa cara, essa forma, esse cheiro, essa cara de louco. Boa noite, Muito Marina! bem! Olha aí! A produção vulgou mesmo, né? Não podia nem perder essa oportunidade, não é verdade? Maravilhoso, hein? Adorei! Já teve até entrada musical, trabalhando Mas, sentidos. mas é claro, tem que ter, né? Até porque a gente está falando de essas, principalmente questão de design, né? E dessas coisas, é muito importante ter essa personalização, né? Que vai fazer parte das nossas temáticas de hoje. Marina, para assim, né? Então, para começar, né? Você fala, eu também falo, mas hoje o palco é seu e eu queria assim, né? Para quem não lhe conhece, que é a Marina na fila do pão, da arquitetura e do design, tenta ser resumida porque sua história dá um livro, tá certo? Ai, gente, vamos tentar. Vamos lá, então. Bom, tem aquele termo bem blogueirinha, né? Mas eu sou apaixonada por arquitetura e design. Então, eu sou uma arquiteta designer com uma formação também um pouco inusitada em engenharia ambiental, mas faz todo sentido, porque eu sempre trabalhei com sustentabilidade. E isso tudo, por incrível que pareça, sempre teve por trás da sustentabilidade, de gostar de gente, de trabalhar com arquitetura, design, também me dedicar muito a pesquisar sobre o comportamento humano. Foi aí que eu comecei a introduzir as questões de Gestalt, beleza, e fui cair na tal da neurociência, neuroarquitetura e neurodesign. Mas sempre trabalhando tudo isso na prática, né? Porque eu tenho o meu escritório, aonde eu trabalho com arquitetura, com design, com desenvolvimento de produto dentro da indústria, né? Trabalhando com inovação. E nisso tudo vem, porque quando a gente fala sustentabilidade, neurociência, neuroarquitetura, comportamento, tendências. Então, eu sempre trabalhei com as tendências, mas eu sempre fui muito desconfiada de tudo. Então, eu sempre queria saber o que tem por trás. É verdade mesmo? Influencia mesmo? Por isso que sempre assim parece, mas é tanta coisa, gente, mas tudo tem algo em comum, né? Que é saber como funciona o ser vivo, o ser humano, que a gente trabalha e se dedica nos projetos que a gente faz de arquitetura e design. Então, trabalho com essa área do biofísico, da neuroarquitetura, né? Trabalho na prática e lecionando também, né, nos cursos de pós-graduação, que também eu conheci já o Ciro antes, mas também a gente já pôde conviver, né, nos cursos. Ele super se dedica aos estudos. Até queria agradecer muito aqui o convite dele, está sempre escrevendo sobre o assunto, super dedicado, né? Inclusive esse nicho que ele escolheu tão fabuloso para trabalhar. Então, acho que resumidamente é isso, né? Ainda também trabalho com mentorias, palestras, monto cursos, enfim, mas parece muita coisa, mas tá aí tudo uma raiz em comum. Nós mesmos, né? Estudar o ser humano, né? Essa coisa tão complexa e principalmente a gente, né? Fica questionando tudo que está à nossa volta para tentar compreender melhor. E quando a gente acha que está começando a entender, ainda tem muita coisa ainda. É muito Cai bom. tudo, né? Quanto
mais eu sei, mais eu vejo que menos sei, né? Mas quero aprender, faz parte. Justamente. E assim, para falar sobre o ser humano, né, essa coisa tão complexa e fabulosa, né, que, enfim, né, respiramos todos os dias, né, vemos e convivemos, né, até porque é essencial. Por que falar sobre os 50 mais, né? Então, os 50 mais, para quem não sabe, né, nós estamos envelhecendo, ao menos que a gente não tenha encontrado uma divindade, tenha feito um pago de imortalidade, né, então a gente vai envelhecer. Isso é, tipo, fato, né? Uma das poucas certezas que a gente tem nessa loucura de questionamento, né, da nossa vida. Então, o número de pessoas com 50 anos, com 60 anos, está aumentando gradativamente. E o que eu percebo, Marina, é que não, o design mesmo, a arquitetura em si, algumas considerações, elas não estão levando às necessidades que a gente passa a ter com isso, né? Não é apenas as dificuldades que vêm com a idade, né? Mas, enfim, na usabilidade das coisas, né? No design emocional, no afeto, no carinho de projetar, desde aquela coxa de cama, né? Até uma cadeira, até aquela gaveta e até a nossa própria casa, né? Então, Marina, assim, com os seus anos de profissão, com sua, enfim, experiência em si, né? Tanto nas aulas quanto mesmo na área da arquitetura e no design, que você também faz design de imóveis, né? Como você tem percebido essa demanda por parte das pessoas com mais 50 anos, com mais 60 anos? O que elas realmente querem, não encontram e por isso torna-se mais difícil a aquisição daquela compra. Então, até é importante reforçar isso que o Ciro trouxe, que é muito importante. Primeiro que todos nós vamos envelhecer, né? A não ser que tenha alguma coisa aí, né, que a gente não sabe no momento, né, Ciro? Mas enfim. E, inclusive, isso também é uma tendência. Então, tendência real, a gente vai atrás de dados. O que aconteceu a partir de 2020? A pirâmide da faixa etária, pela primeira vez na história da humanidade, ela se inverteu. Então, a gente sempre teve uma base maior de pessoas mais jovens e que a pirâmide ia diminuindo até uma pequena quantidade de pessoas, né? 50 mais, ou até considerando, né, os termos que se usam nessas pesquisas, 60 mais. E isso em 2020 inverteu, nunca tinha acontecido na nossa história. E a tendência, né, é que não se volte mais. Que cada vez nós vamos ter mais pessoas, né? Sênior, ou 60 mais, ou 50 mais, depende da classificação de cada um. Vou adaptar aqui para a do Ciro, que é 50 mais, né? E o que isso acarreta? Bom, duas questões. A gente vai precisar cada vez mais ter um projeto específico para essas pessoas, porque chegam hoje, né, a essa idade com saúde, mas mesmo quem não tem saúde também precisa viver bem, né? E aí tem um detalhe comportamental de quem tem essa idade. Como antigamente, eram poucas pessoas no topo da pirâmide, eu olhava para o lado e pensava, não tem mais ninguém igual a mim. Quem sou eu para ainda investir em comprar um mobiliário novo, construir um lar novo, comprar um produto novo? Não. Vou, inclusive, investir nos meus netos, nos meus filhos, né? Vou dar presentes para ele. Não tem por que eu investir em mim. Quando você passa a ver mais pessoas iguais a você, você pensa, a vida não acabou, eu posso viver ainda. E o que aconteceu? Um boom no mercado dessas pessoas, 50 mais, 60 mais, sênior, enfim, conforme a definição. Então, a gente também tem que ficar ligado, porque além de ter aumentado a quantidade de pessoas nessas faixas etárias, nós vamos chegar até lá, mas essas pessoas agora sentem a necessidade. Não é a gente que vai lá, vou cuidar do ambiente dos meus pais, do ambiente dos meus avós e vou tentar melhorar a qualidade de vida deles. Não, são eles mesmos agora olhando, eu posso comprar, eu posso ter um espaço mais adequado. E isso tudo foi muito rápido. E aí o que acontece? O mobiliário não está acompanhando. Hoje, com certeza, a gente está melhor que ontem. Mas ainda a gente tem uma necessidade enorme de produtos mobiliários específicos para essa geração. Então, gente, além de tudo, o Ciro ainda está dando dica aqui de mercado, né? Porque não é só
trazer conteúdo, né? Técnico é só, gente, olha, dica, tá faltando produto no mercado, né? Demais, demais. Né? Então, imagina até que, mas Marina, tu és designer de mobiliário, tá? Mas mesmo você sendo um arquiteto, um designer, né, de interiores, tá, você vai colocar mobiliário ali dentro, não dá para mandar fazer tudo, né? E até vou fazer estudo de caso do que se não tem, né? Então, sim, a gente tem uma demanda. E nessa demanda, a gente ainda tem os estereótipos, né? Demais, é o que mais me preocupa. Muito. Então, é sempre o uso daquele corino de plástico, né, para poder limpar mais fácil, que é o toque é horrível, que a pele sua, que, por exemplo, né, os idosos vão escorregar conforme o tecido que eles usam da roupa, inclusive até se eles estão acamados, tem aquela roupa, eles escorregam, né? Então, às vezes, até pensar o tipo de tecido, não tô nem cheguei na cor e na estampa, mas a tipologia, né, a materialidade do tecido, por exemplo, muitas vezes não é considerada. Eu estava até olhando uma pesquisa de uma designer de moda, porque a gente é assim, né, Cília? A gente não para, né? A gente vai longe. Ela fez uma pesquisa exatamente sobre isso, sobre as roupas como deveriam ser adaptadas, né? E os tecidos também. E aí eu na hora me toquei, claro, e os tecidos têm que estar adaptados aos mobiliários que as pessoas sentem, porque é o tecido da tua roupa. O idoso já está, por exemplo, perdendo equilíbrio, né? Tem menos domínio do espaço. Então, o fato de ele sentar numa poltrona, até mesmo o tecido daquela poltrona vai acabar influenciando, né, no fato dele se sentir mais ou menos confortável, porque a gente não nota, né? A gente vai se adaptando, escorregou, flui. Vai ali naquele pequenos estresse, né? Assim, opa, peraí, tá conversando, né? Tá ali, olha aquela pessoa, né? Tá tentando paquerar e fica escorregando, vale, meu Deus, peraí, né? E aí fica nesse vulco-vulco, né? E querendo ou não, isso gera pequenos picos de estresse que poderiam ser evitados, né, Marina? Com certeza. Você até observar que designer de produto está observando qual é o tipo de roupa que esse usuário usa, né? Justamente. Porque hoje a gente hoje a gente está, né, num mundo que está muito mais aberto para as roupas, né? Até diversidade de gêneros, enfim. Mas a gente não é um projeto para gente, é para uma outra geração. Que tipo de roupa, né, cada um dos meus usuários vai utilizar? Então, o briefing ele tem que ser muito mais completo. Porque quando eu vou me levantar e sentar de uma cadeira, novamente, a calça pode prender. Ai, que legal, tá na moda agora, carrot, né? Cenoura. Mas não é bem assim. Né? Que aperta a panturrilha. Pra gente, a gente vai lá, já puxa para baixo, né? Mas para um idoso, ele não consegue puxar a calça para baixo, né? Ele tem que ter, né, uma calça e que, inclusive, o mobiliário vai puxar ainda mais para cima, conforme o tecido que você tem no seu sofá. Então, olha onde a gente chega. A ter que analisar a vestimenta daquela pessoa que vai utilizar. Sim, o mobiliário com braços de apoio. Ai, nós temos 300 ilustres aqui, né? Sim, e não é, eu tô até vendo aqui a década, eu já também ia chegar nesse ponto das quedas, né? Mas tem que realmente perpassa várias considerações, né, Marina? E você falou algo muito interessante, né? Que hoje eu adotei o termo 50 mais, porque ao falar de 60 mais, a pessoa fala assim, não, essa live, esse conteúdo é para pessoas mais velhas, né? Não, não é para mim. Sendo que de 50 para 60 anos é um pulo, né? E eu escolhi logo essa faixa etária de 50 mais, porque eu até aqui a minha pesca, né, para as pessoas que acham que os 50 mais estão tão distantes da gente, né, que não influenciam o nosso capital, né, eles representam 2 trilhões, eles representam eles geram 2 trilhões, né, do PIB brasileiro por ano, né? 2 trilhões, entende? Então, e a terceira maior economia do mundo como consumidor e produtor, certo? Então, quando a gente leva isso em consideração, a gente vê que é um público ativo, né? E que muitas vezes quer comprar alguma coisa e não consegue porque não acha. Olha que loucura, a que ponto chegamos, né, Brasil? A gente tem ali o dinheiro para gastar e não acha o que a gente quer, porque não se adequa a gente. E isso, Marina, você falou do design, né? Que muito se cultua que o design, nós, arquitetos, urbanistas, a gente
tudo que a gente faz é muito vinculado à questão da beleza, né? Do visual. E cada vez mais a questão desse apego visual está sendo deixada de lado, porque outras questões fazem mais necessárias que isso, né? Não é só você ter uma chaleira de café bonita, é uma chaleira de café que você consegue abrir sem se sentir um bobão, né? Você consegue abrir de forma fácil, nela o café derrame na sua xícara, né? E você consiga tampar sem nenhum café na mesa. Porque eu não sei se você percebeu, mas as cafezeiras mais bonitas são aquelas que mais derramam café, E que mais infelizmente, né? queimou o braço, eu queimei esses dias. Exatamente. Então, são essas pequenas considerações, né, que eu fiz até uma live com a Kátia Fugazzo, né, a gente falou muito da questão do carinho que a gente tem que ter quando está projetando, quando está escolhendo uma peça, né, que o visual é uma das últimas coisas a ser levada em consideração, que há muito mais por trás do que isso, né, e quando a gente está falando de design, principalmente de móveis planejados, né, em uma casa em si como um todo, em um empreendimento, a gente tem muito a questão da usabilidade das coisas, né? Que a usabilidade, ela vai muito, elas são as coisas pequenas que ninguém nota, né? Começa a escorregar, se ajeitar ou apoiar na cadeira, né? E muitas vezes a gente, tipo, pensa que é bobagem ou lida com isso, né? E esquece que pequenos pontos de estresse ao longo do nosso dia geram um super estresse, né? Já ao longo do dia, no final do dia, no final da semana, no final do mês, no final do ano, né? Daqui a pouco você está, oh meu Deus, estou tão esquecido, o que será, não é mesmo? E aí vai por diante. Daí, como é que você, assim, tem percebido isso e podido é ótimo, está conseguindo aplicar, né, a sua trabalhabilidade, sim, com as outras pessoas, né, com seus outros públicos, porque eu imagino que você não só atenda pessoas, enfim, com 30, 40 anos, mas que, assim como eu, você também projeta, né, pensando também na pessoa daqui a 5, 10, 20 anos. Alguém você Sempre. vai falar um pouquinho sobre isso? Claro, sempre. Até porque, gente, é muito fácil. Põe comando em tudo, né? Põe botão para tudo. Gente, custo, né? Então, a gente também não pode inviabilizar a compra, né? Então, quanto mais a gente consiga adaptar e que acompanhe esse, a gente tem termos técnicos em inglês, né? Os upgrades, né? Que a gente pode dar nos mobiliários, nos produtos, é essencial. E aí eu me apoio muito, por exemplo, na verdade, assim, se a gente pensar o próprio design, quando a gente pega as definições de design, a gente tem que olhar todas as condicionantes do ser humano, não importa, né, a sua idade, o seu, né, mas enfim, se criou para te chamar mais a atenção para um desenho específico, um design específico para este público, o tal do design assistível. Então, para quem quiser até dar uma olhadinha um pouquinho, né, mais a fundo, chega-se a criar esse nicho dentro do design de produto, chamado design assistivo, e que se utiliza muito o termo TA, né, que são os dispositivos de tecnologia assistiva. E isso tudo é bem interessante, mas quando a gente olha lá dentro, né, as definições, o que considerar, quando a gente olha os livros de ergonomia, os livros que falam de metodologia de design, eles já trazem, mas é bom quando a gente às vezes tem um termo específico, né, porque ele traz mais essa alusão. Então, sim, me apoio muito, né, no design assistivo, porém, se a gente né, pensa num bom design, ele já intrinsecamente está condicionado a essas questões de evolução. Em paralelo também, a tendência entra junto. Então vamos lá, uma outra tendência, de novo em inglês, né? A gente tem uma tendência agora de downsize. O downsize é a diminuição dos lares, né? Para os lofts, enfim. E aí, de novo, aqueles conceitos que a gente já faz, né? Imagina certas situações. Não, o downsize é para o loft, é para o jovem que acabou, né, de começar a sua vida, ou está saindo de casa. Quando, na verdade, inclusive no Brasil, o downsize é muito procurado pelas pessoas, né, de 50 a mais. Exato. Porque né, estão morando sozinhos, tem menos coisas, tem mais dificuldade de fazer a manutenção do celular. Então, tem um monte de gente fazendo, então, móveis compactos, né, móveis multifuncionais para esses espaços pequenos, achando que o público somente é de jovens, né? De jovens recém-formados ou que recém saíram de casa,
quando na verdade é para o público sênior, né? Que muitos usam também o termo sênior. Sim, essa assim, dicotomia entre informação, público, né, e quebra, né, de vínculo, eu percebo demais quando as pessoas fazem um empreendimento muito bem projetado, né, e colocam aquele nome que eu, assim, chega a dar eu vou de 1 até 10, né, que é residencial sênior, né, aí eu fico assim, caraca, gente, né, tem tanto etarismo nisso e as pessoas não percebem, né, Marina, porque a pessoa fala que é tipo, olha, então a gente está construindo um residencial, né, só para as pessoas com mais de 60 morarem, né? O público-alvo pode ser esse, mas não exclusivamente apenas esse, né? Até porque se fosse assim, já seria tudo errado, porque se a gente querer, né, assim, jovem fica só naquela casa, fica só naquele cantinho, adulto só naquele cantinho, idoso só naquele cantinho, algo errado não está certo nisso, não é verdade? Porque a intergeracionalidade é tudo. A gente conseguir ficar ali em um canto, né, que tenha todo mundo, e um jardim, por exemplo, terapêutico, que é maravilhoso, tem ali aquela profusão sensorial, que a gente consegue regar a planta, aí chega a pessoa mais velha, aí começa a contar a história da planta pra gente, aí chega em casa, aí compra a sementinha da planta e planta, eu na vida, entendeu? A gente vai ali, quando a gente está percebendo, a gente está comendo manjericão, que a dica veio daquela pessoa que eu conheci quando eu estava plantando, né? E assim por diante. E assim as nossas histórias vão se concretizando e passando para frente, né? A gente vai deixando o nosso legado, né, Marina? E eu acho isso muito maravilhoso quando a gente consegue realmente confluir todas essas idades, essas culturas, essas essências, né? Que é cada vez mais possível, né? Mas parece que é apenas por uma palavra, né? Residencial sênior, né? Eu fico assim pensando, você mora onde? Ah, eu moro ali. A pessoa fala assim, você mora no residencial sênior, tananã? Aí assim, a pessoa, né, Já fala assim, exclui, ali só... Já tá, né? sabe? Aí você é assim, fulaninho mora na Cadal, sim, pode ser maravilhoso, mas o nome em si, né? É aquela velha coisa, né? Você está julgando o livro pela capa, mas é assim que está funcionando nesse quesito, né? Se você tem, aliás, tipologias, por exemplo, um loft você já sabe que, logicamente, é uma moradia menor. Ok. Residencial, ou seja, você imagina o quê? Pessoas super idosas, super dependentes, né? E não é isso que acontece, né? Muito pelo contrário. São pessoas ativas, são pessoas independentes, autônomos, né, que estão ali vivendo diariamente, né, sem, assim, sem ficar dando trabalho, né, aos filhos e nem nada. Porque o que eu mais me instiga muito na questão da longevidade é realmente aproveitar o que a pessoa possui, né, engajar e deixar ela confortável para conviver mais com aquilo, né? Porque quando a nossa casa, quando o design dá o suporte necessário porque a gente já perdeu, como, digamos, a acuidade visual, que vai se degradando cada vez mais. E agora, né, tá pior ainda com a questão das telas, que a gente está vendo, sei lá, uma pessoa jovem, né, com a acuidade visual de uma pessoa de 70 anos, devido às telas, né, as pessoas não reparam nisso. Então, eu fico assim me questionando até que ponto, né, e eu fico assim, poxa, empreendedor, pelo amor de Deus, você está ouvindo essa live, né, quando você for intitular um apartamento, né? Não coloque residencial aí, por favor. Isso você vai excluir tanta gente bacana, né? Com certeza, o ideal seria um intergeracional, né? Então não tem uma definição. Quem quiser que more lá, né? Não, a gente não precisa definir isso, porque é o ambiente interno que a gente vai talvez ter alguns detalhes que vão aproximar, né, para aquele perfil especificamente. Alguns detalhes não, né? O ambiente como um todo. E inclusive até hoje a gente estava falando de tendências. Outro paradigma que a gente tem que quebrar é que né, os 50 a mais não gostam de tecnologia. Depende muito. Então, teve uma pesquisa recente, americana, inclusive, chegou à conclusão que o celular, sim, muitas vezes é restritivo, porém o tablet é um boom de vendas e de uso, né, para os 50 a mais. Outro detalhe também, a gente tem que saber que tecnologias utilizar. Então, a gente sabe que com o tempo, né, a gente perde um pouco a sensibilidade. Por exemplo, eu tenho um problema de digital e sensor, não Eu funciona muito bem desde também sempre. tenho. Eu também compartilho disso.
alguém que me entende toca aqui, né? Sim. Então, a gente sabe que existe essa dificuldade também, a questão do tato. Então, botões que são para fora são mais gostosos e dão mais segurança de apertar. Então, é uma dica, né, para o público 50, 60 a mais. Então, o fato de eu saber que eu apertei quando é, né, o fogão, por exemplo, né, todo de indução, sem a tecla para fora, isso dá uma insegurança. Então, por outro lado, tablets, eles gostam. Ou outras tecnologias essenciais que surgiram, sensores de presença para acender as luzes, né? Também estava lendo um artigo sobre a importância, inclusive, da automação das cortinas para ajudar não só no ciclo circadiano, né, dos idosos, mas para ser um despertador deles, porque eles podem começar a ficar, né, mais, ou não preguiçosos necessariamente, mas não respeitar mais os horários que seriam bons para a produção de melatonina, de outros hormônios. Então, associando como é positivo o controle das cortinas para, né, essa faixa etária, para tanto regular o ciclo circadiano, mas também ser aquele despertador, né, o despertador positivo ali para esse público. Aham, exatamente, falando em ciclo circadiano, é por isso que eu adoro lives espontâneas como essa, né? Que aqui o assunto a gente vai aqui, né, brotando, eu amo isso. Faz ciclo circadiano, né? Uma questão que você apontou, né, que ao longo do tempo, né, a nossa produção de melatonina, ela vai diminuindo. Logo, o horário da gente dormir, né, e o próprio sono mesmo, os ciclos do sono, tanto não REM quanto não REM, eles vão se desregulando, né, por causa dessa falta de melatonina. E quanto mais tarde a gente se expõe, né, pior essa produção, né? Já que a luz, né, ela vai inibir a produção. E quando o despertar da pessoa mais velha, digamos assim, né, de 60, 70 anos, ela tende a ficar mais na cama, né? Não é como a gente que o esperador toca e você olhar assim, poxa, né, vamos lá começar. Uhul! Né? Mas ela fica ali querendo enrolar na cama, enrolar assim, né? Não quer levantar, porque ela realmente não teve uma noite de sono tão boa, né? Quanto a pessoa mais jovem. Isso é natural, isso é do próprio organismo. E quando você tem essa cortina, né? Que ela realmente tem essa automoção, o sol, né, vai literalmente, né, enfim, se a localização permitir, né, vai bater na sua carinha e você vai ficar agora ou nunca, né? O próprio corpo, assim, bora acordar porque a vida começou, né? Então isso é maravilhoso. E quando você acorda cedo, isso já repercute, né, principalmente com o sol, né? Olha que legal, né? Um acordar 0800, maravilha, né? Grátis, né? Natural. Além de acordar você, de deixar você pontual ali, mais produtivo, vai produzir cortisol e, além disso, vai ter vitamina para você, tudo de graça, né? Maravilhoso. A automoção não pode ser, né? Mas o que vem de depois, né? É muito interessante, não é verdade, Marina? Ah, mas com certeza. E aquele negócio também é bom pra gente, mas é o detalhe a mais que a gente tem que pensar que, vamos ponderar, balanceio do bom senso. Então, por exemplo, talvez colocar a automação de toda a casa, enfim, lá do aspirador de pó, talvez no custo ficaria muito caro, mas, por exemplo, da janela da cortina para este público, a gente investe. Então, claro que qualquer ser humano seria bom ter o seu ciclo circadiano regulado, mas a gente vai começar a ponderar. Dá para investir aonde, né? Então, o design de produtos está pensando nisso também. Que tecnologias que a gente pretende utilizar? Outro paradigma também que a gente precisa quebrar é que né, esse público ele não quer que tenha cara de hospital os seus espaços. Com certeza. Apesar de que muitas vezes a gente vai precisar usar todos aqueles elementos de auxílio, de locomoção, de barras, enfim. Mas, gente, dá para fazer diferente? Dá para fazer diferente, né? Então, a gente tem até designers internacionais que estão se especializando, por exemplo, né? O senior design vem de uma dupla que está fazendo bastante sucesso, que é La Zenvecchia e Wei, é uma italiana com um singapurês, não, uma pessoa que vem de Singapura, eu não sei a origem, enfim, eles desenham móveis assim bem divertidos, até mesmo, acho que alguns assim, talvez para o público do Brasil não seja tão coerente, mas enfim, eles estão, né, num outro lugar, mas a gente também tem aqui no Brasil, empresas. Tem um escritório de uma arquiteta, por exemplo, em São Paulo, acho que é Miss Senior Design, ela também se especializou
em design de produto, inclusive, ela já lançou produtos até para, por exemplo, ocultar essas barras, né? Então eu vi um projeto dela de uma cama, que a própria cabeceira já tem uma alça linda, laranja, terracota, né? Não é bem laranja, é terracota, com uma alça embutida no próprio estofado que você encaixa, mas então sempre dá para fazer. Não é aquele, mas a barra é assim, tem que ser dessa forma. Não, a gente sempre tem uma nova forma de a gente fazer os passos, né? Então dá. E inclusive o fato de a gente pensar esses produtos exclusivos, né? Talvez que a gente mande fazer ou compre já por um profissional da nossa área que desenvolva, é importante para uma outra característica do design de produtos para essa área, né? E até do espaço, isso entra para o espaço. Não dá para eu chegar e tirar toda a vida daquele meu cliente e começar a dizer, não, tem que tirar todos os tapetes, porque tapete pode tropeçar e não tem segurança. Eu tenho que ir gradativamente adaptando o espaço. O meu cliente não pode perder identidade, porque, inclusive, isso ajuda nas memórias. Né? Então, eu não posso chegar lá e fazer com que ele se faça de todos os seus produtos. Ou que ele perca aquelas características tradicionais daquela estampa que ele gosta, daquele espaldar mais alto, arredondado, que hoje não está mais na moda. Para quem? Né? Quem é o meu público? Né? Então, o que é estar na moda? Eu tenho como trazer tendências, como eu falei antes, a tecnologia, o downsize, né? O comportamento, que agora eles sabem que eles querem investir. A tendência não está especificamente numa estampa, num único desenho, né? Então, eu consigo adaptar isso para que esse público também não perca suas referências. Né? Ele vai se identificar. Daí até um depoimento pessoal, eu lembro da minha vozinha, já com Alzheimer, enfim, ela conseguia conversar com a gente pelos objetos que ela tinha em casa. Né? Então ela olhava para, ela já não sabia quem eu era mais, né? Mas ela olhava para aquele lustre, ela olhava para o lustre e vinha uma história do lustre. E ela olhava lá para um cristal que ela tinha e vinha a história do cristal. Então a gente conseguia resgatar a minha vozinha pelos produtos que ela tinha. Então, claro, nós vamos ter que adaptar, trazer produtos ali que vão servir melhor para o público ou para ela em específico, mas não perder toda a identidade daquele espaço. Né? Isso é importantíssimo para toda a relação, até comportamental e cognitiva desse meu cliente. E ainda você falou a questão da demência, né? Que é um assunto que eu realmente amo explorar e me dedico também, né? Até porque eu tenho consultoria só nessa parte, que é muito interessante, né? Com pequenas atitudes, né? Pequenos ali, digamos assim, pontos que você consegue aplicar, né? Que eu vejo que faz tanta diferença naquele cotidiano, né? Que eu fico assim, poxa, né? Porque não, as pessoas às vezes não percebem, eu acho que é besteira, eu acho que não vai afetar, né? Eu estava aqui, eu lembrei, né? Que você falou do objeto, né? Que o senhor pôde contar a história, né? E no mês passado eu fui fazer uma consultoria presencial, né? E a minha cliente, né? Que ela estava com Alzheimer no segundo estágio, né? Que já é um estágio mas assim, que você fica realmente, a memória realmente está muito debilitada, né? Até mesmo alguns movimentos, né? E alguns pensamentos mais coerentes de cognição. Ela estava com uma santinha no pescoço, né? E eu assim perguntei, que brilhava muito, né? E eu nunca tirava aquilo, mas desde que estava brilhando bastante, né? Aí eu perguntei, olha, ai que fofinho, ela olhou assim. Aí, Marina, ela me contou a história da santa todinha, do dia que estava lá, né, que ela foi benzer com o padre, com a filha, aliás, eu ficar assim, meu Jesus, sabe, que bacana. E aí depois foram lá, só assim, ela voltou, né, à atualidade, né. Então, é como aquele tapete, né, que, por exemplo, quando é possível, né, eu nunca chego em uma casa, né, quem sou na Fila do Pão para fazer isso, né, chegar em uma casa assim, olha, tira aqui esse tapete, tira aqui essa mesinha de centro, não é assim que funciona. É algo gradativo, né? Por exemplo, o tapete, por que não transformá-lo em um quadro, né? Porque você vai manter ali sua identidade e ele vai continuar a existir, né? Isso não está tirando, está realmente realocando as coisas. Aquela mesinha de centro com os santinhos, né? Digamos assim, com os santinhos, aqueles objetos maravilhosos. Ao invés de retirar, por que não colocar uma prateleira alta, né, e colocar aqueles objetos naquela prateleira? Porque você vai continuar aqueles objetos ali, porém vai ter uma passagem menor, com menos risco de queda, não é verdade? Né? Falando aqui a questão da DEA. As barras de apoio, poxa, né? Por que pensar apenas na barra de apoio
convencional? Por que não pensar em pintar essa barra de apoio, em personalizar? Né? Quando eu faço meus projetos assim, destinados mais ao público mesmo assim, local, que são meus projetos mais sociais, né? Que eu realmente vou na casa, etc e tal, né? Momentos Ciro invasão no bairro, porque aqui no meu bairro ele é governado por idosos, né? E tem casos, né, realmente de baixo custo, né? Realmente são situações bem debilitadas, mas segurança tem que reinar de alguma forma. Então, a partir do material de PVC, né, eu consigo fazer uma barra de apoio, né? E eu convido, né, aquele morador a pintar aquela barra de apoio, né? Aí depois a gente vai ali com o quê? Com um impermeabilizante, né? Para colocar e pronto, né? Em massa, né? Coloca lá o concreto, o cimento e fica tudo direitinho, muito firmezinho e seguro. E aquilo não é a barra de apoio, é a barra que você pintou, entendeu? Então você vai conseguindo ressignificar muitas coisas, né, que podem ser assim, não é um instrumento que representa a minha dependência. Não é isso, gente, né? É algo muito necessário para a gente. E Marina, quando você, assim, não sei se você já chegou nesse ponto, mas assim, quando você está ali projetando, digamos assim, um mobiliário, né? Quais elementos você leva em consideração para que ele fique mais qualitativo, né? Para, enfim, para essa longevidade da gente. Que a gente possa se sentar, tipo assim, agora e daqui a 5 anos se sentar e assim, nossa, a Marina realmente é uma pessoa maravilhosa nos designers. Voltando, que a gente parte do pressuposto que todo design tem que considerar os mesmos elementos para qualquer faixa etária, né? Então, Sim. ergonomia, os nossos sentidos. Só que quando a gente fala deste público, é tudo elevado à potência 10, né? Então, a gente tem que ter muito mais cuidado, porque tem muito mais gamas de possibilidades, né? A gente tem variedade de, por exemplo, capacidades motoras finas, tem gente que já consegue, tem gente que não consegue mais. Então, a gente tem muito mais diretrizes para o nosso projeto. Bom, explicado isso, então a gente sempre considera tudo para todos os projetos. Quando a gente fala, por exemplo, né, de um design, de um produto, de um mobiliário, vamos lá para o mobiliário para essa faixa etária. O tato é ainda mais importante, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, um metal, ele é gelado, ou ele está no sol, ele vai queimar qualquer um. Mas é muito mais incômodo para essa faixa, ou pior, ele pode não estar sentindo que está queimando, porque já pode estar com uma sensibilidade mais baixa. Então, a gente tem que prestar muita atenção onde vai a pega, os materiais, tanto por essa questão do tato, como quando eu falei antes lá das vestimentas, né? De escorregar, porque a gente não nota que a gente vai se arrumando. Outro detalhe muito simples, o ângulo que a gente tem no sofá. Se esse ângulo é muito inclinado para trás, a pessoa senta e não levanta mais. Minha mãe. Simplesmente aconteceu isso. Vive acontecendo isso. A gente sofre muito, né? Que sempre que ela tem algum local, ela pensa 10 mil vezes antes de dar aquela cadeira. Porque ela fala assim, não, essa não me levando, essa me levando. Ciro, testa aí pra mim. Eu sou o testador dela, né? Oficial. Porque o interessante é que o assento ele tem uma leve inclinação para trás, né? Isso é gostoso pra gente. Já para o idoso, no momento que ele está sentado, é gostoso, só que ao levantar, eu tenho que ou não ter essa inclinação, ou ter algum dispositivo, mecanismo, né? Por exemplo, a minha cadeira, ela tem essa capacidade de jogo, né? Para trás, eu posso regular esse jogo aqui. Então, quando é um idoso, a gente precisa com que, quando ele faça um movimento para frente, tem técnicas de fazer isso, ou com sistemas como essa minha cadeira, ou até mesmo com um jogo do próprio pé, que a cadeira fique com um ângulo de 90 e mais facilmente eu consigo... eu não consigo não demonstrar, né? Eu já estou aqui mexendo. Então, eu consigo demonstrar. Outro detalhe importantíssimo, né? O nosso joelho, ele precisa sempre ter um espaço na frente. Mas para o idoso, mais ainda, do final, né, do meu joelho até o início do assento, eu tenho que ter um espaço vago, porque ele também vai ajudar nesse movimento de jogar para frente e conseguir levantar novamente. Os pés sempre tem que estar 100% no chão, né? Eles têm que estar ali no chão. É uma outra dica bem básica para a gente trabalhar.
Um detalhe que a gente não se toca também, a largura de cada assento, né? Pra gente tá legal aqui, enfim, eu tenho meu braço, também consigo me apoiar para levantar, o braço é bom para o idoso, mas um outro detalhe, que ele consiga colocar as mãos lado a lado do quadril, porque é uma força diferente que eu faço quando eu coloco a mão no braço, que está mais para cima, e quando está do lado do meu quadril. Então, me ajuda também a levantar. E esse é um detalhe que pouca gente fala, difícil até mesmo de achar, que é muito mais pela prática, pela vivência que a gente sabe. Que o idoso gosta de colocar a mãozinha do lado do quadril, não só no braço, né? Outro detalhe que daí vai para uma estética mais antiga, né? Que é o encosto da cadeira aqui, ele apoiar a cabeça também, né? Hoje os designs mais contemporâneos, eles diminuíram a altura, né, do espaldar ou do encosto. Muito, Muito. Você muito. até olha, ai, que cara de móvel antigo, né? Pois é, mas para essa faixa etária é essencial para segurar a cabecinha, porque tudo vai ficando mais fraco, né? Então vamos dar aconchego, dane-se que agora, né? Aí é o modismo, né? A tendência é ruim. É o modismo, não, tem que ficar lá mais para baixo. Por que tem que ficar, né? Vamos fazer um desenho bonito que também, por exemplo, Eu, ali encoste a cabeça, né? E o que eu mais percebo, Marina, que essa questão, né, de você não ter mais esse apoio que era tão fundamental e que é tão maravilhoso quando eu me deparo com uma cadeira que tenha isso, né, que é bem raro, você ficar assim, você fica encurvado, né? Então, meu, que esse espaldar de ficar assim, se existir o importante da fila do pão, né? Você tende a ficar até no próprio celular, ficar assim, encurvado. E a gente sabe, né, como um bom amante da neurociência, né? Que só esse movimento aqui, com o tempo, né, vai aumentando a nossa produção de cortisol, porque é um peso a mais que a gente está colocando, principalmente com a nossa cabeça. Né? Então, a questão do fluxo sanguíneo, dentro das considerações, atrapalham demais o nosso dia a dia. Né? Então, além da intensidade da luz, que boa parte das vezes não é adequada, porque, como a gente já falou aqui, né, necessita muito mais intensidade de luz, né, e tem que ter cuidado também com o brilho, né? A questão de você ficar escorregando na cadeira, a questão de você ficar inclinado, né? Mas escorregando inclinado, né? Então é uma loucura de pequenos estresses que se tornam uma bomba de estresse. Cortisol lá em cima, produtividade lá embaixo, né? E não dá muito certo isso. E a gente, né? Por isso que eu amo tanto isso, né, a questão da longevidade, porque foi assim que eu me achei, né? Porque muitos acham, né, que o arquiteto não tem nada a ver com a saúde, e é tudo a ver com a saúde, né? Se você não faz um espaço bem ventilado, né, aquilo vai ficar com poeira, vai ficar com ácaros, vírus, bactérias vão se acumular e você vai acabar adoecendo, né? Quando você sai da porta do seu médico, né, por exemplo, você vai por um psiquiatra e um psicólogo, né? Tá fazendo um tratamento conjunto, que é fundamental. Quando você tem uma sessão maravilhosa, né? Chega em casa aí tá um caos, né? Porque tudo ali, né? Já assim, o portão da garagem não abriu direito, a maçaneta da porta estava muito dura para abrir, né? Você foi sentar, não conseguiu levantar, né? A coluna está doente porque a cadeira não coisa. Então, sua vida vira um caos que poderia ficar melhor, né? Com essas pequenas considerações do design. Com certeza, né? E esse caos a gente evita de tantas formas, né? Então, trazer a saúde. E assim, é até interessante, a gente acha algumas coisas besteira, né? Essa mesma cadeira aqui eu tive que comprar com um probleminha de coluna meu da atualidade, né? E ela tem lá uma função, por exemplo, que é controle de pressão dos órgãos. Eu sinto, ai, que besteira, né? Nem vou usar isso, estou pagando para isso, não uso. Mas, por exemplo, essencial principalmente para idosos com idade mais avançada. Então, inclusive, tem algumas tecnologias que a gente já tem disponível, que a gente pega pra gente, nem sabe, e que daí é aquilo, né? Que pode ir acompanhando a nossa vida. Então, essa já é um pouquinho mais difícil de encontrar, tem um custo, né, agregado, mas é saúde. Olha até onde vai. Os nossos órgãos internos podem estar sendo prejudicados pela cadeira que a gente tem, conforme, né, é trabalhado. Tem o dosador, controle de pressão, ou que eu não tenha este controle de pressão dos meus órgãos internos ali, pode estar comprimindo nós, né, mais ainda, né, um idoso nessa idade mais avançada, que pode gerar, né, debilitar em muito a saúde dele, que já
né? Sistema digestivo já é complicado, né? Então, Demais, de qualquer idade. qualquer idade, né? Deu aquela, né? Aquele nervoso, né? Já pega tudo. Sim, e é uma das três causas, né, que mais degradam em uma morte, né, depois de 60 anos, né, que é a questão desses distúrbios intestinais, né, que geram a desidratação, a questão da queda, né, e a questão mesmo de alguma debilidade senil, né, ou até mesmo crônica, né. Então é algo que a gente leva assim, né, que a gente assim, um problema digestivo, né, uma coluna ali doída, né, e etc. Mas a gente não leva em consideração o quão grave isso pode ser, né, ao longo dos dias, né, ao longo do tempo, ao longo da semana, do mês. E quando a gente consegue pegar nesses pontinhos, né, e fazendo gerando essas amenidades, né, diárias, isso gera tão bom, isso aumenta tanto a nossa qualidade, né, que a gente nem percebe, né? Vou até colocar um exemplo, por exemplo, você falou da questão da chaleira, né, que se queimou. Aqui em casa, a gente teve uma das portas principais, né, há, digamos assim, uns 5 anos, que ela tá com, tinha a ferragem muito, como é que eu posso falar? Muito presa, certo? Então era muito dura, tanto para abrir quanto para fechar. E isso gerava uma irritabilidade por parte da minha tia, que tem 80 anos, né? E ela ficava muito frustrada por colocar uma força muito grande ali, entende? Então era um momento do dia angustiante para ela, certo? Porque ela queria, às vezes não conseguia, me chamava, né? Porque afinal a gente não pode colocar sempre os nossos parentes mais velhos em uma bolha, né? A gente tem que deixar ele fazer as coisas que ele quer fazer, né? Então, a partir desse momento, então depois de várias búzios, eu consegui achar o marceneiro, né? E ele conseguiu trocar, porque a porta daqui é muito antiga, né? Aquela madeira colonial, literalmente. Então ele conseguiu ajeitar e a porta tá tão leve que se você deixar a porta vai, entendeu? E Tibato ficou super feliz, né, com esse pequeno detalhe, né? Porque agora ela pode abrir e fechar e não vai ter esse pico de estresse ao longo do dia, não vai ter essa aflição, né? E eu ficava assim pensando, gente, uma ferragem, né? Uma ferragem, porque realmente é uma ferragem muito difícil de achar. Mas enfim, eu ficava assim pensando assim, poxa, né? O que seria se a gente pensasse mais nisso, né? Tivesse mais esse carinho nas coisas, nos artefatos que a gente projeta e indica, né? E a questão da tendência, né? E lidar com a intergeracionalidade é muito complicado, porque quando você projeta o móvel da modernidade, ele é visto pela pessoa mais velha como um móvel brega. Isso é tão brega, Deus me livre de eu querer isso, né? Isso acontece muito, porque assim, meu filho, né, que é quando o pessoal traumatizado com arquiteto, né, que eu atendo, assim, não venha com essas cadeiras modernas não, que eu acho a cara da cafonice, pelo amor de Deus, né? Assim, não, vamos aqui trabalhar com o que você achar necessário. Até porque, Marina, a tendência é você que faz, né? Porque é a casa da pessoa. E então, e para fechar, né? Além dessas considerações que você fez no design, né? Que vai realmente além do detalhe, né? Algo mais a gente falar aqui um pouquinho. A gente realmente falou aqui várias coisas do próprio design do design emocional, né, do querido Norman, que é realmente essa consideração, né? A gente falou do design reflexivo, né, quando você estava falando da sua avó, conseguiu contar a história a partir daquele bullying, né? A gente viu a gente falou um pouquinho da camada do design, né? Que é a primeira, que é aquela por parte que você assim, eu quero isso, né? Eu vou atrás disso, né? E que a gente contou até mesmo na cadeira, né? Que você assim, essa cadeira, né? Eu respaldar, então eu quero isso, né? E eu vou ter, né? Que é até o design visceral, né? Que é o design visceral. Isso. E depois disso, um design comportamental, né? Que é quando você realmente, se você consegue dominar ou não isso, né? Então a gente falar aqui do Dona Norma sempre, né? E enfim, né? Meu que ele concluiu algo, né? Que realmente estava faltando. E a gente usa muito dele, né? Você também usa nas suas aulas, né? E a gente não precisa, assim, né? Eu quis falar isso, porque a gente não precisa ficar, digamos, como é que eu posso falar? Pegando sempre essa metodologia, mesmo a gente chamando o conhecimento, né? Não tem que ficar assim frisando, né? Quem fez isso, né? Quem colocou aquilo, né? Não tem que contar toda a história do design para fazer algo bom. A gente tem que ir lá e fazer, não é mesmo? Ficar assim, gente, vamos fazer mais, né?
e etc. E você está percebendo que tem alguma parte da tendência, né? Que mesmo ela sendo mais abrangente, que quer realmente confluir um maior número de pessoas, né? Você tem percebido algumas tendências que são mais assim descontraídas, que elas tendem mais a unir do que a, como é que eu posso falar, a encaixotar as pessoas em pacotinhos? Eu acho que, de uma forma geral, o simples fato de a gente começar a falar de neuroarquitetura, por incrível que pareça, e que o foco o tempo todo são as pessoas, e a gente nota que essas demandas de trabalhar com sentidos, de trabalhar, por exemplo, resgatando até questões que a gente já viu, Dona Norma não é novo, mas quando a gente vê pelo um viés, por exemplo, da neurociência, que a gente consegue comprovar coisas que eles já falavam lá atrás, tudo isso é, sim, uma forma de a gente juntar essas tendências, porque agora a neuroarquitetura está surgindo como uma tendência de comportamento, a verdadeira, Sim. né? A gente tem que saber separar. Tendência não é modismo, não é o ditado que Uhum. todo mundo é obrigado a pintar uma parede de uma determinada cor do ano, ou usar determinada linha, mas sim comportamentos. Então, toda essa neuroarquitetura, ela está levando a um novo comportamento, a um novo entendimento. Veio de uma demanda forçada, que as pessoas foram obrigadas a ficar em casa e ver, minha nossa, minha casa não funciona, né? Então, muitos, como que eu vou resolver isso? E eu acho até por isso que foi o momento certo, né? Que a gente já tinha neuroarquitetura antes, né? Mas foi o momento certo que começou a se falar mais do assunto. Então, este comportamento de analisar o que cientificamente vai realmente trazer benefícios, inclusive, né, de saúde para o meu espaço, é uma tendência que faz a gente unir, porque passa também pelo fato de você ter que ter muita empatia, né? E quando você tem empatia pelo outro, né? Você também está espalhando a empatia e todo mundo começa, aquele nós vamos junto, né? É verdade, já considerou isso em mim, então também vou considerar isso na outra pessoa. Então eu acho exatamente que o ponto, né? Que tu trabalhas tanto, faz os teus artigos, que a gente trabalha aqui também, o ponto que eu acho de uma confluência muito grande é o fato de começar né, todas as palavras envolvendo neuromarketing, neuroarquitetura, neuro isso, neuro aquilo, né, vão trazer, estão trazendo essa visão, né, de que não é, eu não vou contratar um profissional de arquitetura e design porque ele vai fazer algo estético e bonito. Não. Ele vai trazer um benefício para o meu espaço, esse meu espaço vai influenciar, esse meu produto vai influenciar na minha qualidade de vida. Exatamente, e é isso que eu, assim, o que mais eu estou tentando fazer ultimamente, né, que até você tem visto, assim, pelas publicações que eu estou fazendo na Arquidev e em outras plataformas, é realmente isso, porque mesmo eu sendo amante dessa linguagem científica e academicista, né, a transmissão, quando ela não chega ao público, né, o usuário em si, né, ela se torna falha. Então, né, o menino Cira aqui está realmente se refazendo algumas considerações, né, para conseguir explicar, né, todo aquele artigo complexo, né, para que seja realmente aplicado, as pessoas entendam que aquilo é importante, que não é só o apartamento bem mobiliado, não é só o render bem feito, né? É realmente o que aquilo vai trazer para ela de gratificante, né? O que aquilo vai refletir a essência dela, o transcendental. E aí, mais isso, né, que eu busquei você para vir aqui com você, aqui com a gente falar, né? Porque eu percebo no brilho no seu olhar, né, que você realmente é preocupado com as considerações, né? Não é só estar ali expondo e fazendo projetos fabulosos. É realmente fazer projetos com sentido para quem vai usar, né? Abandonar essa cultura egóica do arquiteto design que quer colocar só o que ele gosta para a pessoa usar, sendo que é a pessoa que vai usar, é a casa da pessoa, né? É a mobília da pessoa, entende? E por isso que eu acho essa nova vertente, né? Essa nova não, né? Essa antiga nova, né? Com outros nomes, da arquitetura, quando a gente está falando de neuroarquitetura, né? É realmente isso. E eu acho que é por isso que a gente ama tanto, né, Marina? Mas com certeza, né? Não tem como não se apaixonar por gente, né? Quer dizer, sou suspeita. Exatamente, mas Marina, assim, muito, muito obrigado de verdade por estar aqui comigo, sabe? Eu fico, assim, eu gosto muito de ti. Faz, assim, mais de 3 anos, eu acho, que eu te sigo, né? A gente se fala, eu vi lhe perturbando, né? Tem uma vez que a gente passou uma semana falando só sobre fractais e biomimética, né? Dos estudos que estavam lançando loucamente. Meu Deus, só a Marina mesmo que eu consigo falar com ela sobre isso, né? Mas, assim, muito obrigado de verdade. Você
futuramente, para quem estiver interessado, vai fazer algum curso, vai dar alguma palestra, vai fazer alguma coisa no momento, ou isso, alguma coisa no IPOG, que eu acho que eu vi que tem alguma coisa para o IPOG Tem próxima semana. semana que Você quer vem, divulgar isso? semana que vem vai ter uma palestra de design de interiores, publiquei no meu Instagram. Tem também aberto o curso de design náutico que eu coordeno. O Hum, lá foi por mar, gente. Legal. Olha quanto, né, espaço a gente tem para usufruir esses espaços externos também. Com início agora em agosto. Esse é presencial, mas em breve vai ter um design náutico também remoto, que a gente sempre dá. Em breve também tem o meu curso rápido de tendências, que eu vou sempre divulgar no Instagram. Então sempre tem coisa aparecendo, né? E aí, tá, né? E periodicamente sempre eu estou dando as aulas na pós do IPOG, de neuroarquitetura e design interiores também. E de tá. pós-imobiliário, que vai começar agora em setembro, gente. Pós-imobiliário. Isso que eu estou falando aqui de imobiliário, a gente fala lá na pós de imobiliário também, em setembro. Sim, Tá tudo sim. Porque, enfim, né, tem que aproveitar o gancho, né, e saber como as pessoas podem ter mais acesso, né, a você, né. Você até a gente fala muito em casa, né, e futuramente eu vou lançar meu primeiro e-book, né, que vai ser o nome Minha Casa, Minhas Regras, né, que bom. é realmente um manual para todo mundo conseguir utilizar, né, conseguir ficar mais seguro em casa, né, de uma forma gradativa, como a gente bem falou, né, e aos pouquinhos, né? Que você realmente consiga fomentar ali seu lado, né? Porque afinal, é sua casa, não é a minha, né? Eu vou nesse conhecimento e você aplica conforme achar necessário, né? Eu acho que é assim que a gente atua, né? Para um lugar melhor, né? Com mais empatia, com mais compaixão. Marina, muito obrigado pelo seu tempo, de verdade, sabe? Eu queria muito dar um push, abraçar, criar um portal, assim, fazer um banquete. Mas quando você vier aqui em Fortaleza, viu? Olha, olha, a gente tem que combinar, vai ser o banquete, viu? Ó, vai ser bem aos moldes britânicos, momento. Mas, enfim, obrigado de verdade. Quer deixar o último recadinho pro pessoal? Eu que agradeço, é sempre um prazer, né? Quando você me convidou, será que vai? Lógico que eu posso. Bora, vamos falar, adoro falar. É como tu falasse, mesmo que adianta a gente morrer com conhecimento, vamos espalhar coisa boa. A Vânia, que é até querida participando, já diz o Lori, quando mais entendemos de pessoas, entenderemos de projetos. É exatamente isso. Então, quanto mais a gente compartilha, também mais a gente recebe em troca, né? Então, a gente, por exemplo, conheci o Ciro lá atrás, né? Numa live, foi numa palestra, numa Foi uma live. live que eu fui assim perguntar, e assim, ela nunca vai me responder, né? Eu respondo todo mundo, sempre Sim, ela respondo todo mundo. E aí responde agora a mesmo. gente já tava lá trocando, né, coisas da vida, contando novela da vida, né? Sim, sim, bom demais. Né? A gente já compartilha novelas da vida. Então é assim que é o processo. Então, meu recado final é assim, gente, quem trabalha com arquitetura e com design, a gente trabalha com pessoas. Lembre que o projeto a gente é uma doação para outra pessoa, né? A gente, claro que sempre tem a nossa marca registrada, mas a gente precisa saber projetar para o outro, né? A gente já passou daquela época do Ctrl+C, Ctrl+V, de só uma assinatura, né? E quanto mais a gente conseguir trazer essa individualidade, pensar no indivíduo em específico, ter essa empatia para uma vida específica, a gente vai melhorar a vida deles e isso não tem preço. Melhorar a qualidade de vida de alguém não tem preço e muito valor. E obrigada, Ciro, mais uma vez. Obrigada por todo mundo que passou aqui o Ali, que passou um monte de gente que eu conheço aqui, que entrou, até meu digníssimo entrou aqui uma hora. Sim, eu fiquei assim, meu Deus, o que da Maria está aqui, que maravilha. Mas é isso, muito obrigado, viu, Marina, de coração, viu? E, enfim, até as próximas conversas, né, avulsas, tanto no Instagram quanto no WhatsApp, né, meu bem? E Com certeza. beijão, Beijo, estamos gente. aí, Obrigada. né, que de pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando o mundo, né, Marina? De pouquinho Com em pouquinho a gente vai certeza. chegando lá. Beijão, beijão, Beijo. Tchau, pessoal. tchau. Obrigada pela presença e é isso. Até a próxima. Boa noitinha.